O Grupo Jovem Pan de Comunicação tem sido alvo de ataques mentirosos de outro veículo de comunicação. Recentemente, a Folha de São Paulo tem publicado uma série de reportagens nas quais acusam a emissora de ter sido favorecida pelo YouTube, pelo governo e até mesmo por determinado candidato. Vejam. Vivemos um período em que teorias conspiratórias sobram, dando espaço para narrativas que nos levam a duas interpretações distintas sobre as motivações daqueles que conspiram com tamanho afinco. Estes se beneficiam de tais teorias financeira ou politicamente, promovendo a desinformação e se esforçando para manchar a reputação daqueles que se posicionam contrariamente a eles. Ou o medo pelo crescimento de um concorrente e pela perda da própria relevância levam a medidas desesperadas, como a mentira e a construção de narrativas conspiratórias. A Jovem Pan é firme defensora da liberdade de expressão e do direito à livre manifestação de opinião, com o estímulo ao contraditório dentro da própria casa, nos debates promovidos em programas da emissora. Não nos permitimos criar narrativas descabidas sobre qualquer empresa ou pessoa. Apenas exercemos nosso direito de discordar, nunca de propor que um veículo de imprensa seja silenciado. Mesmo assim, a Jovem Pan se tornou alvo frequente de mentiras travestidas de reportagens e colunas de opinião. Sem novidade alguma, esses textos, que podem ser considerados verdadeiras obras de ficção, estabelecem teorias absurdas sobre os motivos do crescimento da audiência da Jovem Pan, sobre o sucesso de um negócio sólido e consistente há 80 anos e a respeito da estreia do canal de TV por assinatura que lançamos no ano passado. Fosse apenas o desespero pelo crescimento de um concorrente, não estaríamos usando este espaço para rebater algumas dessas mentiras, mas é muito mais grave e só por isso merece nossa resposta. No último dia 13 de setembro, a Folha de São Paulo publicou reportagem afirmando que, abre aspas, o algoritmo do YouTube privilegia a Jovem Pan e vídeos a favor do presidente Jair Bolsonaro em suas recomendações, fecha aspas. A autora da reportagem, que se baseia integralmente em estudo feito pelo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ainda compara o alcance dos conteúdos da Jovem Pan na plataforma com vídeos do UOL, veículo pertencente ao Grupo Folha, além de fazer análise tendenciosa e recriminatória sobre a linha editorial do Grupo Jovem Pan. Cabe esclarecer para a Folha que não existe tal instrumento de privilégio por parte da plataforma e tampouco a Jovem Pan controla o algoritmo. É sabido que o Google não dá detalhes sobre o funcionamento de seus mecanismos de recomendação e que a Jovem Pan é apenas um dos milhões de canais que diariamente disponibilizam conteúdos no YouTube. O nosso mérito, já que a reportagem se prestou a fazer a comparação, é ter muito mais audiência do que o UOL. No YouTube, essa é a razão pela qual somos recomendados. Como comprova o estudo, somos mais relevantes. Não bastasse a reportagem citada, ela foi seguida por outra publicação mentirosa. No dia 14 de setembro, uma renomada colunista do jornal Folha de São Paulo publicou reportagem dizendo que, abre aspas, a coligação Brasil da Esperança, que reúne partidos que apoiam a candidatura de Lula, acionou o Tribunal Superior Eleitoral para impedir que o YouTube siga privilegiando a exposição de vídeos para Bolsonaro. Fecha aspas. Tomando o estudo divulgado no dia anterior e a reportagem da própria Folha como base para a suposta ação. O YouTube nos informou que não foi notificado sobre a referida ação e que, ao contrário do que a narrativa construída pelo conjunto das publicações da Folha faz parecer, a Jovem Pan não comete nenhuma violação às regras da plataforma e tampouco à legislação brasileira. Dias depois, em 19 de setembro, outro colunista publicou uma pseudanálise sobre os supostos efeitos da divulgação do referido estudo sobre a parceria entre Jovem Pan e YouTube. O autor cita outras reportagens mentirosas que narram reuniões que nunca ocorreram na redação da Jovem Pan e revelam números de faturamento e de audiência jamais divulgados ou confirmados pelo Grupo Jovem Pan, para sustentar a tese de que o Google, dono do YouTube, estaria revendo a relação com a Jovem Pan e que isso estaria causando preocupações na emissora. Outra mentira. A parceria entre o Google e a Jovem Pan se dá de duas formas. Utilizamos a plataforma YouTube para a distribuição de parte de nossos conteúdos
e recebemos pela publicidade veiculada nesses vídeos. Além disso, a relevância dos canais do Grupo Jovem Pan dentro da plataforma permitiu a formatação de uma parceria comercial que garante possibilidades mais atraentes para nossos anunciantes. Ao contrário do que afirma o colunista do Na Telinha, não há qualquer desconforto do Google com a Jovem Pan. A revista Piauí, no dia 15 de setembro, publicou reportagem construída com base em informações coletadas da imaginação e não na séria apuração jornalística. Não houve desmonetização de nossos canais como forma de punição do YouTube a qualquer violação de nossa parte. O YouTube, vale lembrar, sequer comenta essas questões. Como se as reportagens citadas anteriormente não fossem suficientes para fazer entender que existe uma tentativa descabida de construir uma narrativa mentirosa a respeito da Jovem Pan, ainda somos obrigados a testemunhar a falta de conhecimento, ou seria má fé, de um veículo de imprensa a respeito da legislação eleitoral. No dia 6 de setembro, Na Telinha do UOL publicou que, abre aspas, a Jovem Pan descumpriu regras da cobertura jornalística da lei eleitoral, fecha aspas, em reportagem que trata de um pedido de direito de resposta feito por partido político no âmbito da lei eleitoral. Para o colunista que assina a suposta reportagem, é preciso esclarecer que os pedidos de resposta são instrumentos comuns ao processo eleitoral. E a radiodifusão está sujeita a eles nos termos da legislação, que vale destacar, a Jovem Pan respeita e preza. É de causar estranheza, no entanto, que o Na Telinha tenha decidido, antes mesmo do juiz eleitoral, que houve qualquer irregularidade em nosso trabalho. Mentiras travestidas de reportagem e torcedores travestidos de jornalistas merecem atenção porque fazem mal à democracia. Sob o pretexto da defesa da democracia, aqueles que criam narrativas como essa demonstrada aqui pela sequência de publicações do Grupo Folha estão inoculando um veneno perigoso, cujo antídoto é a verdade. Um veículo de imprensa não deveria, de maneira velada, tentar silenciar outro. O nome disso é censura. O bom debate não pode ser praticado nas sombras por meio de campanhas de difamação. Essa tentativa de manchar a história de 80 anos do Grupo Jovem Pan será resolvida na justiça dentro das regras do jogo. Sobre os conspiradores, preferimos acreditar que não estão empenhados em nos atingir porque se beneficiam disso financeira e politicamente, mas porque nosso sucesso os incomoda. O medo se torna arma na mão dos fracos. O medo se torna arma nas mãos dos fracos. Estou eu aqui, Carla Secato, com muitos anos de carreira, graças a Deus, de muito sucesso. Entrei na Jovem Pan como comentarista, não ganhava um tostão. Aqui pude falar livremente sobre o que acredito. Nunca sofri uma censura e nem alguma maneira de fale isso ou fale aquilo. Somos uma emissora democrática que respeita as diferenças, como você pode acompanhar aqui hoje com o Raul, que diverge de praticamente toda a mesa. Aliás, desculpa, da próxima vez eu arrumo 2 para ficar 2-2. Jamais esse lugar, essa emissora foi capaz de cometer qualquer injúria, qualquer injustiça como tem feito em relação a gente. Somos uma TV nova, pujante, corajosa, feita por pessoas do mesmo jeito. O que acontece do outro lado é inveja e o povo está cansado de ouvir o mesmo discurso. Aqui eles têm alternância de informação. Essa é a minha defesa da Jovem Pan, na qual eu acabei de entrar, não tenho nenhum interesse aqui, muito pelo contrário, mas fatos são fatos. Eu acho que a Jovem Pan foi até elegante demais, eu nem responderia, também porque acho. Hoje em dia eles estão tão baixo nível, esses dois veículos, né? Tem que ir para a justiça mesmo. Primeiro, o YouTube não fala com ninguém. Qualquer pessoa que tem plataforma no YouTube, você sabe. Sei. Outra coisa, as 2 entrevistas do Bolsonaro, aquela que foi recorde de audiência, a do Flow, você não conseguia achar no YouTube. Como é que ele favorece a gente? Depois a do Bolsonaro aqui na Jovem Pan, no Pânico, você não consegue achar. Como é que é favorecido? Porque a gente está fazendo sucesso? Aí eles estão querendo achar um motivo pelo qual a gente está fazendo sucesso? O motivo é que a gente é bom, querido. A gente é bom e está fazendo um bom jornalismo. Fora que o Bolsonaro não precisa da Jovem Pan. O Bolsonaro é um cara que faz live e ele bota 40, 50 mil pessoas sem a Jovem Pan. Ele não precisa da Jovem Pan. Vou só dar para vocês entenderem como funciona o algoritmo do YouTube e de qualquer rede social. Ele privilegia aquilo que ele acha que você vai querer assistir.
Mas alguns acabam privilegiando não aquilo que você quer assistir. Vou dar o exemplo do Twitter. Felipe Neto, Gregório do Vivier, Mônica Bergamo, Dira Paz, Tico Santa Cruz, Anitta, Luísa Sonza. Eu não sigo nenhuma dessas pessoas. Todo santo dia eu abro meu Twitter e ele está me recomendando alguma coisa dessas pessoas. Eu tenho a ferramenta de dizer assim, ó, silenciar fulano, não quero ver. Assim como eu tenho a ferramenta de bloquear. E mesmo assim, não na de bloquear no caso, ele acaba até sendo um pouco mais radical, mas nas de silenciar ele acaba te mostrando, mais cedo ou mais tarde, coisas dessa pessoa. Eu posso dizer que o Twitter é uma empresa de esquerda, o Twitter está fazendo de tudo para eleger o Lula? Não. Não, e detalhe... Ele só está indo para onde as pessoas estão indo. Um bom exemplo é a Jovem Pan, um bom exemplo é o Bolsonaro. Não é só a direita que fala do Bolsonaro. E se você for... Eu desafio você que está indo de casa, procura os canais de esquerda. Procura os canais de esquerda. Na maioria das vezes eles não estão falando do Lula. Eles estão falando do Bolsonaro. O título da matéria é Bolsonaro. O enredo da matéria é Bolsonaro. E hoje o que a gente fala, o que eu estou falando aqui agora, nesse programa que é ao vivo, se você clicar aí na parte de legendas, você vai ver que já vai estar escrevendo Bolsonaro, o algoritmo já está pegando isso daí. Olha o Roda Viva. O Roda Viva virou o Roda Bolsonaro. Todo mundo que... O Roda Viva era um dos programas mais legais que tinha na televisão. Né? Hoje ele é o Roda Bolsonaro. Qualquer pessoa que vai um artista, vamos falar do Bolsonaro. Vai um apresentador, Bolsonaro. Vai um político de esquerda, vamos falar só do Bolsonaro. Vai um político de direita, vamos falar do Bolsonaro. Eu acho que se for o Bolsonaro, é capaz de eles não falarem. Tem uma do coisa, Bolsonaro, eles entendeu? acusam a gente de receber verba do governo. Você sabia que durante o governo Bolsonaro a verba da Jovem Pan caiu? Caiu. Como caiu de todos. E esses dados são públicos. Não sou eu que estou falando, você pode pesquisar. Os dados de quanto foi gasto com informação e publicidade em cada emissora são públicos. Da Jovem Pan caiu drasticamente. Aliás, é uma das que menos ganha. Ganha menos que a Globo, vai falar que você tá... ganha menos que a Record. Não, é só pesquisar. Não, aí a desculpa vai falar assim, não, a Carla, a Jovem Pan e a Carla, elas estão trazendo o povo para falar só deles. Não, irmão, vai na minha. Quem fala mais do Bolsonaro, quem tá colocando o Bolsonaro nos... Eu sempre falei nos Trending Topics é o pessoal de esquerda, seja falando bem, seja falando... A Manuela Dávila acabou de gravar um vídeo falando sobre isso, falando que ao invés do pessoal estar se concentrando em falar do pessoal de esquerda, vocês estão falando sempre do Bolsonaro. Ela até fala que quem colocou a Michelle Bolsonaro outro dia nos Trending Topics foi a própria esquerda, mesmo com seus tweets irônicos, como ela mesma diz. Então, tipo assim... Você está falando direitinho agora, presidente. Os jornalistas sabem disso. Eles estão literalmente, como a gente fala popularmente, metendo o louco. Ô, Alfredo, outra coisa. A gente está fazendo 80 anos. Mais respeito, ok? 80 anos. Scaf, você já foi recomendado a falar alguma coisa aqui? Muito pelo contrário, né? Jamais. Olha, quero deixar público aqui que a minha liberdade de opinião aqui na Jovem Pan é 1000%. Jamais alguém buzinou alguma coisa no meu ouvido. Simplesmente é passado qual é o assunto que vai ser falado e unicamente isso. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa que frequenta aqui a televisão. Agora, Carla, o que eu acho mais grave em tudo isso, fazendo das palavras do Piotr e das suas as minhas palavras, é um veículo de imprensa tão antigo, né, se voltar contra outro veículo de imprensa. É aí que pega a coisa, porque o veículo de imprensa, naturalmente, ele defende o outro veículo de imprensa. Porque a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, de culto, de crença, está na nossa Constituição. Então, o que seria muito normal seria a Folha de São Paulo bater palma para a Jovem Pan. E não fazer essa pouca vergonha, porque, sinceramente, é torcedor com camisa de jornalista. Exato. Infelizmente, o jornalismo hoje, que nos passava a informação, que era a única informação que a gente tinha antes da tia do Zap, ele ficou, obviamente, morno. Não para dizer que ele está quase morrendo, mas é que essa concorrência com a verdade está incomodando determinados setores da velha imprensa. Vou repetir. A convivência com fatos verdadeiros está incomodando aqueles que mentiram para a gente com 7 novelas por dia, com futebol de domingo, com carnaval, com Copa do Mundo e contando mentira em ano de eleição. Então, isso o Brasil acordou. Né? E a Jovem Pan, com toda a sua isenção e profissionalismo, está incomodando, Carla, incomodando aqueles que estão ladeira abaixo.
Mas olha, eu vou repetir, o mais grave de tudo isso não é inveja, não é discussão, não é judicialização. Eu acho que a Jovem Pan tem que buscar os seus direitos. Eu acho que o mais grave é um veículo de imprensa, porque a imprensa no mundo inteiro defende a outra imprensa. Exato. É impressionante isso é no mundo inteiro. Por isso que a gente precisa ser primeiro mundo, viu imprensa? Quando vocês baterem palma para o seu vizinho veículo de imprensa e quando a gente também bater palma para vocês. É isso que a gente precisa fazer. Isso não é corporativismo. Não. Isso é liberdade. Isso é o exercício da liberdade. O que vocês estão querendo fazer, criticando o veículo de imprensa, é fazer uma cisão da liberdade. Exatamente. Eu posso dizer o que eu quero porque eu sou o jornal X e vocês estão tendo sucesso. Fiquem mas calados. Olha, agora está na hora de eu atacar vocês. Isso é vergonhoso. É a última notícia que eu esperava no ano de 2022. Era uma coisa dessa. Página do UOL, no YouTube, canal do UOL no YouTube, 2 milhões e tantas mil pessoas. Olha o primeiro vídeo. Bolsonaro mente sobre pandemia. Próximo vídeo. Apoiador gera dúvida. Quem paga pelo apoiador fake de Bolsonaro? Próximo. TSE proíbe Bolsonaro de usar discurso. Próximo. Sem Bolsonaro, o Brasil conseguirá resgatar capital de não sei o quê. Próximo. Aí vem uma do Lula. Olha aí. Aí vem uma do Lula aqui, ó. Lula diz para o The Economist PT está cansado de pedir, sei lá o que aqui, que você tem que clicar no vídeo. Próximo vídeo. O All News, 8 minutos, apoiador fake de Bolsonaro. Próximo, após Bolsonaro discursar... Deixa eu só explicar o que ele está falando. Aí o algoritmo, que é Bolsonaro, fica em primeiro. Exato. Mas isso não quer dizer que é um vídeo bom. É só o nome. É só o nome. Ô, Scaff, outra coisa, não seja tão ingênuo em relação à imprensa. A maioria da redação e dos jornalistas é de esquerda. Gente do céu, eles estão desesperados 30 vídeos é tudo com a escalada Bolsonaro. Da direita. É tudo Bolsonaro. E eles, agora, com alguns veículos, com o aval da direção, estão assumindo publicamente a sua preferência eleitoral. Ponto final. Quem vive de Bolsonaro é a esquerda. Eu abri mão do meu diploma de jornalismo. Não sou apresentadora aqui, eu sou uma das comentaristas. Porque justamente eu me posicionei politicamente. E eu tenho ética e abri mão do meu diploma de jornalista para poder opinar a favor de fulano ou beltrano. Eles opinam sem abrir mão do diploma, o que é muito grave. Você sabe o que dá medo, cara? Qual é o primeiro direito a ser suprimido no regime totalitário? A liberdade. A liberdade de manifestação, seja do cidadão, seja da imprensa. A nossa Constituição ela é tão rica nisso que ela, em 2 passagens, proíbe a censura. Uma como direito de garantia individual do cidadão, de todos nós. Cláusula pétrea. E outro da imprensa, no artigo 220, dizendo que a imprensa é essencial para qualquer democracia. Então, a partir do momento que você só quer uma versão dos fatos, uma versão, nós estamos num regime totalitário. Isso me lembra muito bem George Orwell, no seu livro 1984. George Orwell, né? Ele só tinha o quê? Uma visão dos fatos. Era aquele visão da casa da Oceania. Era só aquela visão. Tanto que eles puniam que ideias, que é a chamada crime-ideia. Então eles não tinham como punir alguém, eles puniam a crime-ideia. Então isso daí dá medo, porque ele escreveu isso daí em 1940, 1950, e nós estamos vivenciando isso agora. Então é triste ver um veículo de comunicação, só porque tem uma ideologia, querer fechar um outro veículo de comunicação. Porque isso daí, pau que bate em Chico, também bate em Não bate mais, Francisco. Querido. Não bate mais, agora é só em Chico. Ô, Carla, antes de você passar para o Raul... Só reforçando aqui, foi o UOL, Folha de São Paulo e Notícias da TV que fizeram as acusações. Antes de você passar para o Raul, eu estou no canal oficial da Jovem Pan News aqui, tem quase 6 milhões de inscritos. Vamos ver os últimos vídeos. O último vídeo aqui da Jovem Pan é... Folhamente, o YouTube não puniu o Jovem Pan. Aí vem um do Bolsonaro, que é um pedaço do nosso Linha, que a gente já falou hoje. Já de hoje? Um outro corte. E aí o próximo é cancelamento da Rainha, Pavinato explica. Aí depois vem arquibancada, desaba em Tapecirica, Guedes em Assembleia, quais impactos tal... Olha, então quer dizer, quem está vivendo de Bolsonaro? Eu vou chamar a Jovem Pan ou é o UOL? Exato. Eu vou chamar uma fala do Paulo Figueiredo, comentarista aqui da Jovem Pan, que também comentou sobre esses últimos ataques sofridos pelo grupo. Vamos ver. Pessoal, de novo eu tenho um assunto que eu não posso deixar passar em branco. Mais uma vez a Jovem Pan sofreu um ataque da concorrência e mais uma vez ela vem do UOL.
do Grupo Folha. Eu já falo de novo sobre esse ataque, mas antes deixa eu fazer um breve histórico. Primeiro nós tivemos aquela reportagem nojenta da revista Piauí, também do Grupo UOL Folha, que além de atacar pessoalmente a família dos donos da PAN de um jeito muito baixo, promoveu a ideia falsa de que nós seríamos bancados pelo governo federal do Bolsonaro. Como o nosso colega Caio Coppola respondeu brilhantemente lá no seu boletim Coppola, isso é incontestavelmente falso e eu recomendo que vocês revejam. Mesmo com um crescimento astronômico, a PAN recebe hoje menos dinheiro do governo federal do que recebia dos governos anteriores. É uma parcela bem pequena do nosso faturamento. O Grupo UOL Folha nos julga com as réguas deles. Sabe como é que é? O grupo que recebeu entre os anos 2000 e 2016 nada menos do que meio bilhão, bilhão com B de bola, de repasses de verbas de publicidade do governo federal, eles acham que a banda aqui toca do mesmo jeito que toca lá. E agora estão desesperados porque a teta deles está secando. E não está secando à toa. Está secando porque, além desse governo gastar menos em publicidade, o barco da Folha, gente, está afundando. Os tempos áureos, quando o jornal tinha circulação superior a 200, 300 mil exemplares, eles já se foram. A Folha hoje tem algo como míseros 60 mil exemplares, parece um jornalzinho de interior. A maioria desses exemplares, certamente eu garanto a vocês, está forrando gaiola e servindo para cachorrinhos fazerem xixi por todo o Brasil, que é para isso que serve a Folha hoje em dia. Mas os ataques da Folha e do UOL, dos seus asseclas, eles não param por aí. Os energúmenos inventaram recentemente que teria havido uma reunião da diretoria da PAN com os comentaristas para que nós, temendo o TSE, nós parássemos de falar bem do Bolsonaro e mal do Lula. A colunista lá da Folha, do UOL, a Mônica Bergamo, extasiada com a possibilidade de censura, chegou a comemorar no Twitter dela: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu já falei sobre isso por aqui, só que também era mentira, né? Eu já disse, essa reunião nunca aconteceu, ninguém aqui nunca ouviu falar disso, foi absolutamente desmentido por todos e continuamos falando livremente. O problema é que, como a gente diz no Rio de Janeiro, vocês da Folha têm que parar de acreditar no próprio caô. Né? Porque vocês nos medem, mais uma vez, com a régua de vocês. Nós sabemos, inclusive, pelo Diogo Mainardi, que a censura é uma prática por aí na Folha. Né? Ele mesmo disse isso no Twitter esses dias, que o UOL censurou o ex-veículo dele. Mas na Jovem Pan, gente, simplesmente não tem isso. Aqui eu falo simplesmente o que eu quiser, e todos nós somos assim. Quem gosta do Lula, fala bem do Lula. Quem não gosta, fala mal. A mesma coisa com o Bolsonaro. Aqui a gente acredita piamente na liberdade de imprensa, liberdade de expressão, que estão previstos na nossa Constituição, e na pluralidade. Todos os pontos de vista, todos os candidatos, todo mundo é bem-vindo aqui na PAN. Não existe uma postura editorial bolsonarista. Pelo contrário, se vocês soubessem o quanto que eu me aborreço às vezes com a nossa redação, vocês jamais dizeriam que a gente é bolsonarista. Mas aqui o que acontece é que cada comentarista fala o que quer. E você de casa, sabe que cada um de nós pensamos de forma honesta com o espectador. Agora, onde é que está a pluralidade lá no Grupo UOL Folha, que finge imparcialidade, mas a gente sabe muito bem onde é que está o coração deles? E tudo bem, façam o trabalho de vocês, com o viés de vocês, e a gente faz o nosso trabalho e vamos deixar o público julgar. Liberdade, livre mercado. Pode parecer um conceito estranho, né? Talvez por isso que vocês tenham partido para essa última ofensiva. Arrumaram um levantamento porco de 5ª categoria, feito lá na UFRJ por um especialista, o UFRJ, que é outro antro de esquerdista, para dizer que o algoritmo do YouTube favorecia a Jovem Pan. Daí botaram a Patrícia Campos Melo, aquela da polêmica do furo, para dar. Imaginem, o YouTube favorecendo alguém que não seja de esquerda. Só pode ser piada, né? Mas eu conheço, não é piada, eu conheço esse expediente, essa tabelinha gostosa da esquerda. A militante lá do ex-jornal publica um relatório encomendado de um especialista. Daí o partido de esquerda vai e usa isso para entrar no TSE e se cair na mão certa, de repente o TSE até age. Ou, no mínimo, vocês conseguem constranger o Google para voluntariamente eles censurarem, reduzirem o nosso alcance, não é? E aí vocês acharam, de novo, que tinham conseguido. Volto a dizer, parem de acreditar no próprio caô. No portal do UOL, Notícias da TV, teve uma nova reportagem nessa segunda, comemorando YouTube atua contra a Jovem Pan e pode selar o destino da mídia bolsonarista. Peraí, pausa.
mídia bolsonarista, com tanto esquerdista aqui com o microfone aberto. Aqui no programa, vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu entendi. O UOL, que só tem lulista, não é uma emissora, uma rede, uma mídia lulista. Mas a PAN, com lulista, bolsonarista e tudo mais, é bolsonarista. Mas essa é a menor das mentiras, de novo, dessa notícia assinada pelo Guilherme Ravache, o famoso quem? Segundo ele, a PAN agora estaria lamentando não receber dinheiro do governo federal, contrariando outra publicação do próprio UOL. E, gente, vocês têm que decidir, ou a gente é sustentado pelo Bolsonaro ou não é. Enfim, agora nós estaríamos preocupados porque o YouTube estaria começando a desmonetizar o conteúdo da PAN e reduzindo o alcance dos nossos programas. A fonte dessa notícia é a Ana Clara Costa, da Piauí, do Grupo Folha, a mesma que começou com essa onda de ataque lá atrás. Só que, mais uma vez, é tudo completamente falso. Fake news, pura e simples. Não houve essa desmonetização ou redução de alcance. Quem disse? Ora, nós, mas, além disso, o próprio YouTube, que desmentiu vocês mais uma vez. Depois, eu acho que depois de mentir tantas vezes, talvez vocês já possam até pedir música naquele programa lá na outra emissora que é parceira de vocês. Que lixo, que porcaria, que vergonha. Vocês acham que assim vocês vão conseguir competir com a gente? Nós competimos, e competimos sim pela audiência, mas em igualdade. O que vocês querem, queridos, é equidade, que é a igualdade de resultados, não a igualdade de condições. Querem que o YouTube, ou o TSE, ou o Lula, ou quem quer que seja, vocês querem que regule as coisas para obrigar o público a consumir o conteúdo lixo de vocês que ninguém mais quer consumir. Vocês querem o monopólio da ideologia fracassada de vocês e tirar do público a liberdade de escolha. Não vai rolar. Como canal de televisão, a PAN não completou nem um aninho e já está consolidada na posição como o segundo maior canal de notícias do Brasil. Segundo, por enquanto. Vários dos nossos programas, como o Mone, com frequência, lideram a audiência do nosso horário. Os pingos nos is, que vocês tanto odeiam, lidera todos os dias, inclusive ontem, enquanto desmentia essa notícia falsa de vocês. Que ironia deliciosa. No dia 7 de setembro, nós batemos 1,2 pontos de audiência. A gente chegou a ter mais audiência do que a soma de todas as outras emissoras de notícias somadas, né, combinadas. Nos últimos 30 dias, a Jovem Pan teve quase 600 milhões de visualizações no YouTube. 600 milhões! No rádio, nosso querido rádio, todos os dias a gente tem um alcance diário de 18 milhões de ouvintes. E sem contar o Facebook, onde também somos relevantes, a Panflix, que cresce, as milhões, tem que levar isso em consideração, as milhões de cortes dos programas que você que está nos assistindo em casa, compartilha nas nossas redes sociais, nas suas redes sociais. Qual foi a última vez que você viu um corte da concorrência no Instagram ou no WhatsApp de alguém? E, gente, enquanto a audiência estiver conosco, nós não vamos parar. Os cães podem ladrar à vontade, que a caravana vai continuar passando. Em vez de vocês tentarem nos difamar toda semana com a reportagem mentirosa, tentarem nos calar no TSE, que tal vocês experimentarem, olha, ideia ousada, tá? Que tal vocês experimentarem fazer jornalismo? Não esse jornalismo porco militante que vocês fazem. Jornalismo de verdade, honesto com o espectador. Quem sabe, a audiência retorne. O público é soberano, queridos. Boa sorte. Boa sorte mesmo. E tentem nos calar. Cada vez que tentarem nos sufocar, surgiremos mais forte. Só corrigindo uma coisa do meu amigo Paulo, do segundo canal de notícias em canal fechado. Por enquanto, segundo. E eu queria passar a palavra para o Raul, que está aqui na mesa hoje, que pensa completamente diferente da gente. Primeira vez que ele vem ao Linha de Frente. Falar. Queria saber se você foi cerceado. Vamos lá, Carla. Então, eu já... Queria saber se eu te tratei mal. De forma alguma, não. Queria saber se alguém falou, se você não poderia falar alguma coisa. Alguém falou pra você? Não. O funcionamento foi, assim, bastante transparente sempre. A pauta é essa. Falo sobre o que você entendeu, o que você quiser. Não tive nenhum tipo de compelição a tratar de determinado ângulo de vista e exatamente me coloco muitas vezes contrário aos colegas aqui e posso atestar que sempre fui muito bem tratado aqui, sempre fui muito respeitado, bem recebido por todos e eu acho isso muito nobre mesmo e inclusive não é a primeira vez que eu venho aqui no Jovem Pan, todas as vezes sempre foi assim. Faço com meus colegas da liberdade de expressão ser um valor extremamente caro à nossa democracia, à liberdade, à sociedade, né?
Então, Carla, assim, eu realmente posso atestar nesse sentido, tá? Tenho muita tranquilidade e liberdade de expor aqui minhas ideias com Raul, liberdade. eu te agradeço muito, porque eu sei que do outro lado não é bem assim e que você pode ser chamado a atenção por ter falado isso, mas você foi absolutamente honesto. E porque eu sou uma pessoa muito honesta. Eu entrei na Jovem Pan de gaiato no navio. Se eu posto um vídeo hoje em dia e ele viraliza, não é culpa minha. Nem sou eu que publico os meus vídeos, são pessoas que estão publicando, os vídeos viralizam, passam de 1 milhão de visualizações e a culpa é de quem? E eu não impulsiono. Detalhe, o povo estava buscando... Dá para o povo saber quando impulsiona. Vocês estão começando a cair e argumentar o vitimismo deles. Não, o que eu estou querendo falar é o seguinte, o povo estava sedento por outro tipo de informação, mas não precisa justificar aquilo que está na cara. Antes da gente terminar, é o que a gente está fazendo o faturamento, aqui hoje. Scaf, que vai aparecer aí, antes de terminar, que está quase terminando o programa, roda aí, faturamento do Grupo Folha. 213 milhões, é isso no primeiro governo Lula? E 6 milhões a Jovem Pan. 8 milhões no segundo governo Lula, Jovem Pan, 158 milhões a Folha. Primeiro governo Dilma, 7,5 milhões Jovem Pan, 93 milhões a Folha. Governo Dilma Temer, 8 milhões Jovem Pan, 63 milhões a Folha. Olha aí o problema aí, Olha no governo Jair Bolsonaro. O problema é o seguinte, caiu pra Folha e caiu pra gente também. Caiu pra metade. Então, certo não era a gente estar reclamando? 500 milhões contra 35, acabei de somar. 500 milhões contra 35. Você está vendo, gente? Assim, a gente termina o programa de hoje com dados, com informações. Eu agradeço a mesa, queridos amigos. Não é fácil comandar esse programa com tantas informações, com tantas pessoas pensando diferente. Mas eu acho isso tão rico e eu não queria que fosse de outra forma. Eu jamais me amordacei em qualquer emissora que eu tenha passado. Eu jamais fui cerceada e não seria aqui. Eu seria a primeira a sair.